Bhagavad Gita, por Paramahansa Yogananda, capítulo 16, parte 4. A ciência suprema do conhecimento de Deus. 4.18. Verdadeiramente dotado de discernimento é o yogi que vê inação na ação e a ação na inação. Tenhamo-lo por sábio entre os seres humanos, pois alcançou o objetivo de toda ação e está livre. 4.19. Quem nunca age motivado por desejo pessoal e viu seu karma, que o prendia ao ego, incinerado no fogo da sabedoria, só esse deve ter sido tido por sábio. 4.20. O sábio, depois de livrar-se do apego aos frutos da ação, estar satisfeito e livre no eu, não age de fato ainda quando pareça extremamente ocupado. 4.21. Mesmo quando faz trabalho físico em oposição ao trabalho de meditação, não incorre em nenhuma limitação kármica aquele que renunciou por completo ao sentimento de posse, que não alimenta desejos pessoais e que mantém sob o controle do eu interior suas emoções chitta. Mais vale praticar boas ações, ainda que por maus motivos, do que não praticar ação nenhuma, assegurava meu guru. Como tudo nesse mundo é relativo, toda ação deve ser considerada boa ou má conforme a direção para onde leva quem a praticou. O que é bom para uma pessoa pode ser ruim para outra. Se uma bela manhã o Mahatma Gandhi ou Jesus Cristo acordasse com a decisão: estou farto de servir a humanidade, de agora em diante vou trabalhar duro e ficar milionário, qualquer pessoa, inclusive o mais empedernido dos materialistas, não exclamaria: este homem é um degenerado. Mas se um preguiçoso saltasse de manhãzinha de seu leito e de ociosidade, expressando a mesma resolução, todos, mesmo os santos, não diriam que suas intenções eram boas e sadias? Tudo é questão de onde se vem e para onde se vai. Cavar um poço, mero trabalho físico, em suma, pode ser bom, mau ou embrutecedor, dependendo da atitude de quem o faz. Duas pessoas podem trabalhar juntas, lado a lado, no mesmo ofício, mas uma estar motivada por medos ou desejos oriundos do ego e a outra pretender unicamente agradar a Deus. Uma age sob o jugo do ego, a outra em plena liberdade espiritual. 4.22. Está livre do karma quem aceita tranquilamente o inesperado, tem ânimo livre, firme e não se deixa afetar pela dualidade, não nutre inveja, ciúme ou animosidade e, finalmente, vê com iguais olhos o sucesso e o fracasso. Embora já tenhamos abordado esse assunto, convém reexaminar aqui de passagem o caso oposto. A pessoa que se deixa abalar pelos imprevistos, que está sempre saltitante de alegria, ou murcha de desapontamento, que se rói de inveja, ciúme e ódio, enfim, de que se rejubila com o sucesso e se sente emocionalmente devastada pelo fracasso. Gozarão pessoas assim alguma vez de paz de espírito? E para quem não frui a paz interior, como disse Krishna em uma outra estrofe, a felicidade será possível? O que em geral passa por felicidade na mente mundana é mera excitação emocional, ou, às vezes, o alívio temporário de alguma causa de transtorno e sofrimento. A excitação leva ao medo, à dúvida, à incerteza. O alívio passageiro provoca não contentamento, mas quase sempre enfado e apatia. As pessoas, é interessante notar, revelam automaticamente com gestos o modo como a energia está fluindo por seu corpo. Quando excitadas dão saltos, o que se deve ao movimento ascendente no idanádio da espinha. E que dizer das crianças pequenas muito pouco inclinadas a controlar seus acessos de emoção? Elas revelam o movimento descendente da energia na espinha, ao longo do Pingala Nadi, deixando cair os braços, estacando, batendo os pés e entrecortando a respiração com grandes gritos, às vezes mesmo rolando pelo chão e esmurrando. Todos esses gestos indicam a direção para baixo de sua energia. A satisfação em si é uma virtude e não apenas uma consequência. Deve ser praticada conscientemente. Convém dizer a nós mesmos: não preciso de nada, não preciso de ninguém, sou livre em meu eu. 4.23. Os efeitos todos do karma, ação,
são anulados na pessoa e ela alcança a libertação quando se desprende do ego, quando se centra na sabedoria e quando oferece suas ações em sacrifício infinito. 4:24. Aos olhos dessa pessoa, tanto o ato de se oferecer quanto o de oferecer em si são, igualmente, aspectos do Espírito único. O fogo da sabedoria e a pessoa que oferece são ambos espírito. Ao contrário, ao constatar isso, o yogi, livre da identificação do ego, vai diretamente para Brahman, espírito. Todo karma, ato praticado, tem consequências, não menos no caso de mestre liberto que no do homem mundano. A diferença é que, como os atos de um mestre não são praticados por sugestão do ego, os efeitos desses atos também não se prendem ao ego, mas fluem livremente para o mundo, provocando apenas resultados benéficos. As recompensas concretas do mestre são colhidas por aqueles que se acham em sintonia com ele e o aceitam com amor. É importante para as pessoas compreender o propósito oculto dos rituais religiosos que porventura executem. Se esses rituais forem verdadeiramente religiosos por natureza, prestar-se-ão ao propósito simbólico de ofertar o ego a uma realidade superior. Uma simples reverência já é um gesto de entrega. O ego, que se localiza fisicamente na medula oblonga, base do cérebro, descontrai-se nesse ponto quando a pessoa se curva para a frente e é assim ofertado, pelo menos essa é a intenção. Mas, propriamente, a oferta deve ser feita ao olho espiritual, na fronte, o polo positivo da medula oblonga. Em geral, contudo, as pessoas consideram suas reverências meros gestos exteriores, para algo ou alguém que está diante delas. Arati, cerimônia que consiste em agitar uma lâmpada diante de um altar, é uma oferenda simbólica da própria luz e energia da pessoa a Deus. Puja se executa pela oferta dos 5 sentidos, símbolo da consciência egóica, a representação de Deus no altar. Yaja oferece ghee, manteiga purificada, e arroz ao fogo sacrificial, de novo para simbolizar os diversos aspectos da entrega total da pessoa. A Eucaristia cristã comemora a última ceia e representa a gratidão do fiel por tudo aquilo que Jesus Cristo deu à humanidade. Essa cerimônia é seguida tradicionalmente pela distribuição de pão e vinho, símbolo das bênçãos que Jesus fez descer sobre os homens. O ritual hindu exige na sequência a oferenda de prashad, a fim de indicar, simbolicamente repetimos, a recepção da graça divina. Também a Arati termina com a passagem de uma lâmpada ao redor para que todos absorvam a luz de Deus. O caminho espiritual resume-se, pois, na oferta do ego a Deus com vistas à purificação e na recepção de sua graça, kripa, em troca. Assim, torna-se possível alcançar a unidade com ele. Os rituais religiosos devem ser executados ao mesmo tempo com devoção e consciência interiorizada, não distraidamente, com palavras vazias e gestos vagos. Quanto mais conseguirmos imergir com sinceridade no sentimento e no significado do ritual, mais inspiração divina absorveremos até que a própria vida se torne um rito de entrega, ou yagya, a Deus. As estrofes seguintes do Bhagavad Gita referem-se todas aos vários tipos de cerimonial praticados por diferentes aspirantes espirituais. 4:25. Yogis há que fazem sacrifícios aos devas, divindades. Outros veem o sacrifício, yagya, como uma entrega do eu ao fogo cósmico do espírito. A maioria das pessoas acha difícil amar Deus como uma abstração. Ele é uma consciência pura, mas parece-nos mais difícil dotá-lo de uma forma que represente um aspecto ou qualidade divina mais atraente aos nossos olhos. Deus está além da forma, é supremamente impessoal, ao mesmo tempo assumiu todas as formas do universo. É impessoal no sentido de nada querer para si mesmo. Entretanto, em cada um de nós, ele se personalizou a insuflar sua consciência em nossas formas. Deus nos ama individualmente em todo próprio nível de entendimento, em nosso próprio nível de entendimento. Por isso sofre naqueles e por aqueles que sofrem. Todavia, em si mesmo, está eternamente mergulhado em bem-aventurança.
alegra-se com nossas alegrias terrenas e, no entanto, não se identifica com elas. Dá-se o mesmo com uma mãe e seus filhos. Quando estes choram, ela lhes sente a dor, mas não a sente em seu próprio eu. Muitas pessoas supõem que a verdadeira compaixão pelos outros consiste em sofrer com elas. Contudo, a verdadeira compaixão deve ser útil. Se alguém estiver se afogando, ajudará em alguma coisa a tirar-nos a água e morrermos afogados também? Claro que não. Seríamos mais úteis à vítima permanecendo em seco e jogando-lhe uma corda. Por outro lado, se quiséssemos ajudá-la ainda mais, conviria sermos nós próprios excelentes nadadores. De fato, auxiliar alguém que está sofrendo significa dar-lhe o tipo de conforto que ele possa acolher. Acima de tudo, alegria, amabilidade, compreensão serena, de um patamar de sabedoria superior ao seu grau de confusão e dor. Mais vale repetir, exprimindo esses sentimentos apenas se a pessoa que sofre estiver pronta para recebê-los. Deus é impessoal, mas no trato com a humanidade é também muito pessoal, estando mais próximo de nós que nossos próprios pensamentos. O motivo de não responder sempre que o invocamos é conforme explicou meu guru, o fato de saber que muitas pessoas querem apenas discutir com ele. Assim, por exemplo, visualizar o perfeito amor numa forma acessível ao entendimento humano pode significar adorá-lo, como a Divina Mãe, o amante ideal, o amigo perfeito. Toda aquela qualidade que atrair mais a devoção íntima pode, mentalmente, revestir-se de uma forma que, para o adorador individual, resuma ou expresse essa qualidade. Quanto mais fundo a pessoa mergulha na devoção, especialmente após ouvir no íntimo alguma resposta de Deus, mais a forma que ele visualizou se desvanece, enquanto o próprio estado de consciência por trás daquilo que foi visualizado passa aos poucos a ser percebido como a realidade superior à forma. Para Mahasi Yogananda, a propósito desse tema, aconselhou também, sempre que Deus vier até você revestido de uma forma qualquer, da Divina Mãe, por exemplo, procure ver nessa forma, não uma personalidade humana, mas a consciência do infinito. O fato de Krishna, na estrofe em apreço, referir-se aos yogis e não aos devotos comuns, indica que ele está falando das diversas formas sob as quais as pessoas sinceramente empenhadas na busca da verdade adoram o Senhor Supremo. Não descreveria os yogis, cujo objetivo é a união com Deus, como adoradores de deuses astrais, a quem a gente comum apela sobretudo para gratificar o ego. Há também um significado oculto nessa passagem. Na prática da yoga, aquele que medita oferece sua kundalini aos devas ou potestades, instalados nos chakras, para que sua energia suba pela espinha rumo à unidade com Deus no Sahasrara, o lótus de 1000 raios, no alto da cabeça. E nós continuaremos o mesmo capítulo em cenas do próximo capítulo.